tudo bem com vocês? Se cuidem! Bom, aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Vamos dar início então ao capítulo 11. Capítulo 11, livro 3, certo? Sobre o tema Começa o Segundo Reinado. Nós vamos ver esse reinado que durou 49 anos. Bom, estou falando com as minhas turmas do 8º ano, turmas 800 e 801. Ah, uma dica, vou dividir este capítulo em 2 vídeos, 2 filmes, ok? Beijo grande, saudade de vocês! Vamos lá? Parte 2 do capítulo 11, começa então o segundo reinado. Na segunda parte nós vamos falar um pouquinho da economia. Como foi? Como é que estava desenvolvida a economia do segundo reinado? Bom, a atividade econômica mais importante durante todo o segundo reinado foi a produção de café. Esse produto se tornou popular na Europa e nos Estados Unidos, especialmente por causa da Revolução Industrial. Bom, nesse cenário internacional vai estimular então o quê? O cultivo do café no Brasil, tornando-se um dos mais importantes produtores e exportadores mundiais a partir da metade do século XIX. Embora não fosse o único produto exportado, porque havia também a exportação de açúcar, tabaco, algodão, etc. Mas o café ele ocupou o primeiro lugar nas pautas de exportação durante todo o segundo reinado. Bom, conquistou também grandes regiões no interior, como São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. Essa expansão provocou um significativo crescimento econômico do Brasil. Bom, isso vai ajudar o quê? O governo brasileiro a ter recursos para investir na modernização da nação e enriquecer grandes produtores e comerciantes brasileiros daquele período. O segundo reinado ele foi marcado também pelas primeiras iniciativas para implementar a industrialização do país. Essas ações, porém, foram bastante tímidas e não possibilitavam a transformação do Brasil em uma sociedade industrializada. Foi o que eu falei, a industrialização veio bem tímida. As primeiras indústrias concentraram-se sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Bom, é claro, com a riqueza do café vai acontecer o quê? A modernização do Brasil. O desenvolvimento econômico propiciado pela atividade cafeeira vai permitir muitos investimentos, ou seja, vamos modernizar o Brasil. Um dos maiores exemplos disso foi a criação das primeiras ferrovias, que ligavam regiões do interior do Brasil ao litoral. A primeira estrada de ferro brasileira foi inaugurada no Rio de Janeiro em 1854. Bom, gente, quando eu falo então do processo de modernização econômica brasileira, eu tenho que falar que foi por conta da industrialização da economia, que foi tímida, mas nós vamos ver que vai surgir também o quê? Ferrovias. Um terceiro aspecto dessa modernização, por exemplo, foi a realização das reformas urbanas, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos perceber que existe, ligada à expansão do café, a devastação da Mata Atlântica. Então eu percebo que o café se torna um produto de exportação do Brasil. Vai resultar o quê? O crescimento de uma área maior para o cultivo do café. Então, em razão disso, grandes regiões da Mata Atlântica foram derrubadas para abrir espaço para a cultura cafeeira, tá? Bom, quando eu penso em segundo reinado, eu penso, sabe o quê? Que o centro-sul do Brasil teve um grande crescimento econômico, enquanto as demais partes do país não passaram por esse processo de crescimento, tá? Então, nós vamos ver, na realidade, uma situação bem desigual, né? Por quê? Porque o Centro-Sul promoveu uma ampliação das desigualdades regionais do país,
como as outras regiões do Brasil não passaram pelo mesmo crescimento, vão surgir alguns centros econômicos mais desenvolvidos que os outros, tá? Essa situação ajuda a entender as desigualdades regionais existentes no Brasil até os dias atuais. Então, percebam que essa desigualdade regional existe até hoje.